Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso programa Falar é Fácil. Sempre um prazer muito grande, porque aqui nós trazemos pessoas sempre especiais, com conteúdo, renomadas, pessoas que têm alguma coisa para oferecer. E hoje certamente não é diferente, tenho aqui o prazer de receber a minha querida amiga Cláudia Santana. Claudinha, que eu chamo assim pela estatura dela, pequenininha, assim, aquela que se abraça assim, né? Abraça de corpo inteiro. Claudinha, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, é uma honra estar com você nesse programa tão renomado, Falar é Fácil. Espero aí atender as expectativas do seu público, ainda mais depois dessa introdução, né? E assim, a gente está pensando em qual vai ser a pauta do nosso programa. Como a gente sempre conversa, tem sempre uma história, temos uma boa história aí em relação a idealizarmos projetos juntos e pensarmos de maneira assim, muito similar. Falei, quer saber, Cláudia, hoje não tem pauta. A pauta vai ser uma conversa, e certamente bastante rica, porque normalmente Cláudia tem muito conteúdo, tem muita experiência, e eu também tenho. E assim a gente vai compartilhar informações, acreditando que isso vai ser bastante útil para você, que busca um aprimoramento na sua habilidade de comunicação. Nosso programa, Cláudia, é destinado a líderes, a mentores, a consultores, a pessoas que são influencers ou pessoas que, de uma maneira ou de outra, estão buscando conhecimentos e informações para que possam, ao ter acesso a essas informações, melhorar a sua vida, a sua carreira, a sua trajetória profissional em função do sucesso, prestígio, daquilo que sonham realizar na vida. A comunicação, que é o nosso ponto em comum de convergência aqui, creio no meu entendimento, assim, a principal ferramenta que assegura que uma pessoa cresça e mostre a totalidade do seu potencial e da sua capacidade. Sim. Por isso que então, aqui eu sinto muita vontade de a gente fazer um trabalho, quer dizer, não tem uma pauta escrita, mas tem uma pauta mental, claro. Esse homem precisa de pauta, gente. Você, para mim, é um professor, um mestre. Aprendi muito com você, principalmente nesse livro que eu adoro, Quem Não Comunica, Não Lidera. E você, para mim, é uma referência na área de comunicação, assim como certamente para todo mundo que quer avançar nessa área. Cláudia, um pouco da sua trajetória no campo da comunicação. Sei que você já teve agência, assessor de imprensa, tem todo um trabalho de media training, todo um trabalho ligado à comunicação, mas gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história. Em essência, eu comecei na comunicação pelo jornalismo. Então, aí, por conta do jornalismo, eu passei a ser procurada pelas pessoas. Você é uma jornalista, você não me treinaria, eu vou dar uma entrevista, eu não sei como falar. Eu vi aí uma oportunidade, eu falei, claro, que bacana, poder ajudar as pessoas a terem segurança na hora de uma entrevista. E aí passei a formatar alguns cursos de media training. Isso me levou ao passo 2, que foi ter uma agência de assessoria de imprensa. Porque justamente as pessoas queriam aparecer na imprensa. Já que você treina também para conversar com o jornalista, você não quer me indicar para o jornalista, para ele me fazer uma entrevista, para eu ser fonte? Eu falei, bom, isso já é um trabalho de assessoria. Então vamos para a assessoria de imprensa. Em 2011, passador, eu peguei o meu primeiro cliente da área digital, que o mundo da comunicação estava sendo aí modificado, transformado pelas redes sociais. Então eu vi uma oportunidade, falei, já que a gente fala de comunicação, vamos ensinar as pessoas a se comunicarem através das redes sociais. Então foi essa migração da agência. E depois eu passei, lógico, também a treinar os líderes na fala, nisso que você é um expert, aprendi muitíssimo com você, e é um campo que você domina como poucos, treinamento de líderes. Eu treinava mais o pessoal do time, da comunicação interna, porque como eu fazia assessoria de imprensa, eu estava muito ligada ao RH, vamos fazer toda a estrutura da comunicação interna? Vamos fazer, a agência também fazia. E o que acontece? Nesse cenário, nesse ambiente corporativo, sempre me incomodaram algumas coisas. Primeiro, as fofocas. A gente percebe que as pessoas têm essa maledicência. Alguns falam que é do brasileiro, eu não tenho conhecimento de outros povos para saber. Mas o que a gente percebe no mundo corporativo, e você está muito mais à frente, tem muito mais experiência que eu, não sei se você concorda, é essa disputa pelo pequeno poder, muito mais do que do líder. O líder está segmentado. Ele é o CEO, ele é o dono, ele é a pessoa da caneta. Mas as pessoas que estão abaixo, e muitas vezes são líderes de áreas de departamento, existe um certo duelo. Você sente isso também? Eu não sei. Se você fala em fofoca, me parece que é uma questão de caráter. Exato. Porque há pessoas que adoram falar mal das outras pessoas. E não acham que é mal. Não, mas foi só um comentário. Não estou falando mal, estou falando a verdade. Aquela pessoa sabe por quem saiu. Tóxica. Ou seja,
ela pode talvez a intenção não seja, né? Acho que é falar mal mesmo, sabe? É falar mal. É falar coisa que não deveria falar. É assim, se for fazer um comentário, pergunta, você gostaria que estivesse falando disso sobre você? Não, claro que não. Peraí, então tem a ver com isso. Uma vez me faz lembrar de uma história. Uma vez conversando com... Quando eu era pequeno, menino lá, tinha uns 11, 12 anos, e frequentava muito a igreja e tal. Tinha um padre lá muito amigo. E aí eu falei, tudo era pecado, não podia comer, não podia xingar, não podia falar palavrão, tudo é pecado. Então eu perguntei assim para ele, padre, posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro. Para mim eu queria assim, um manual de instrução. Isso pode, isso não pode. Isso é pecado, isso é errado. Né? Se isso aqui não está no manual, então eu estou livre. Aí esse padre falou assim, Padre Henrique é o nome dele. Ele falou assim, Reinaldo, eu perguntei, o que é pecado, afinal de contas? Né? Queria esse manual. Ele falou assim, pecado é o seguinte, se você fizer alguma coisa, você, na sua consciência, perceber que você não deveria ter feito, isso é um pecado. Que resposta excelente. E pior, ele falou assim, se você for fazer alguma coisa e você sabe que é errado fazer, isso é pecado. Eu falei, agora ferrou. Agora é quase tudo. Porque aí trouxe para mim a responsabilidade de tomar uma decisão. Exato. Eu penso que questões de fofoca, de porque tem gente que é maledicente, tem gente que cria um ambiente negativo porque fala mal das outras pessoas na ausência das outras pessoas. Faz o mal, só que daí a pouco aquela, né, fica aquela questão de todo mundo falando mal de uma pessoa e acaba perdendo até amizades, porque às vezes pessoas inventam muitas das coisas, falam mentiras, e claro, uma fofoca, uma mentira pode prejudicar e muito a vida de uma pessoa. Muito. Então eu entendo que é maldade, é questão de caráter mesmo. E também de hábito, infelizmente. É assim, até a brincadeira que a gente faz assim, olha, se você não estiver aqui, você vai ser o motivo da conversa. Por isso que é melhor estar presente. É brincadeira que a gente faz, mas tem muito disso, né, de pessoas falarem mal na ausência de outras pessoas. Exato. De qualquer maneira, isso cria um ambiente ruim dentro do ambiente que você estava falando da empresa. Exato. E daí, o que você fez mais além disso? Em função disso? Função disso e também de empoderar esses pequenos líderes, né? Depois abaixo do CEO e também os CEOs, viu? Uhum. Eles precisam ter uma outra visão. Eu entendi que as pessoas... A comunicação é um grande poder, é uma ferramenta maravilhosa. Mas você, como todas as grandes armas, você pode usar para o bem ou para o mal. Depende do caráter, da ética. É muita sabedoria do que você fala. Isso é verdade. E o que acontece? Mas ainda assim, quando ele usa para o bem, muitas vezes ele usa para ele. E aí eu tentei também, porque eu me apaixonei pela comunicação não violenta do Rosenberg. Falei, gente, é fantástico, vamos levar para as empresas, as pessoas precisam parar de ser agressivas umas com as outras, e acho muito válido a comunicação não violenta. Mas ela também reduz a comunicação, ela trabalha muito ainda na personalidade do eu. São os meus sentimentos, as minhas intenções, o eu, assim como a comunicação persuasiva. A gente olha o mundo, a ótica, a partir do nosso umbigo. E eu entendi, passador, que mais do que nunca, o mundo precisa do coletivo. A gente precisa, lógico, o seu trabalho é essencial, fortalecer os líderes. Um líder que não comunica, não lidera. Mas o segundo passo precisa da comunicação integrativa, precisa do nós. Por isso que eu até estou com uma newsletter no LinkedIn, que é comunicação integrativa, do eu ao nós. A minha comunicação comigo é muito importante, mas eu preciso aprender a dialogar e criar um campo do nós, porque coletivamente nós somos mais fortes, vamos mais longe, tem tudo isso, mas tem a grande questão humana. E não por acaso, hoje também nas empresas, que me chamam muita atenção, apareceram aí em todas as pesquisas dos grandes festivais de tendências, esses futurólogos que ficam aí fazendo tendências do futuro. Até 2030, uma grande dor dentro das empresas é a solidão. Olha, interessante. Então, o problema não é a comunicação. Porque a comunicação, você concorda? É uma ferramenta para quê? Para que a gente dialogue, para que a gente entre em acordos, para que a gente se comunique. Eu falo isso até uma analogia com as nossas células. Tudo em nosso corpo tem que se comunicar. Basta uma pequena célula que resolva não se comunicar com as demais, vira o quê? Comprometer vira um câncer. Isso é muito grave. Olha só a analogia, e esse é um dos grandes assim, recursos da comunicação, que é a utilização de metáforas. Uma única célula, ou uma maçã podre, contamina toda a caixa. Uma única célula pode gerar uma doença que causa morte, ou seja, é bem isso. Eu gosto muito dessa visão, Cláudia, porque
Existem vários tipos que a gente ramifica na comunicação. Ah, você faz um curso de oratória. Para algumas pessoas, oratória é simplesmente você ir lá falar bonito. Não, mas o entendimento da comunicação, porque aparentemente é um processo simples, mas se observarmos bem, é um processo muito complexo. Porque ele perpassa, eu fiz até um material, um livro que você conhece, que fala sobre as 7 dimensões da comunicação. Maravilhoso esse livro. Que tem a ver com a comunicação que a pessoa faz consigo mesmo, no sentido de autoconhecimento, autopercepção, de autoestima, de eu lidar com o meu poder, a minha capacidade, a minha determinação, o meu propósito, o meu posicionamento na vida. Depois o outro nível da comunicação, a comunicação em relação ao outro, que é a comunicação interpessoal. Eu vivo num mundo, o outro também vive no outro mundo. E se eu não tiver a flexibilidade para aceitar o outro do jeito que o outro é, eu não vou me comunicar. Sim. Aí necessitando empatia, adaptabilidade, amor ao próximo, paciência, tolerância. Aí entramos em outra esfera da comunicação, mais no aspecto físico, que tem a ver com a nossa voz da vida, fala aquela fala monótona que provoca sono depois de 2 ou 3 minutos de fala. Voz sempre da vida, que envolve, expressa as emoções, também autoridade ou passividade, agressividade. Além disso, a nossa comunicação na dimensão corporal, que tem a ver com a nossa expressão facial, corpo, mãos, braços, dedos, gestos, expressão facial, postura, elegância, estilo, aparência, a maneira como nos apresentamos para o mundo. Outra dimensão é a parte técnica, toda a estrutura hoje que a gente tem de tecnologias da comunicação. Depois, a intelectual, que tem a ver com como é que eu organizo as minhas ideias, como é que eu estruturo os meus pensamentos, a minha influência verbal, vocabulário, gramática, a maneira correta que eu tenho para estruturar um pensamento, usar e contar uma boa história. E por último, a dimensão espiritual, que fala sobre caráter, sobre essência, sobre valores pessoais que se manifestam a partir não só do que a pessoa fala, mas principalmente pelo exemplo que dá, pela vida que passa. Então, essa é uma visão assim, bastante básica da comunicação. Só que, a partir daí, começamos a ter assim, ramificações da comunicação. Exato. A comunicação em media training, que você falou que faz, comunicação para lidar com a imprensa, com a mídia, com os jornalistas, com os veículos, de acordo com o tipo de público, de acordo com as pessoas, de acordo com aquela intenção daquela entrevista, daquele bate-papo. Também a comunicação assertiva, outra dimensão extraordinária. O que é assertividade, essa força da assertividade? Também a comunicação que fala sobre a comunicação que você acabou de falar, do Max McLuhan. Comunicação não violenta. A comunicação não violenta. Além disso, a comunicação para palestras, desenvolvimento, homilias, sermões, pregações, e ainda a comunicação com base em storytelling, com base em assim, contação de histórias envolvendo as pessoas, ou seja, é um mundo totalmente diferente. Dá pra gente. E agora você vem falar sobre, eu quero saber bastante sobre isso agora, que foi praticamente assim, o que gerou praticamente esse nosso bate-papo aqui, que me despertou muita curiosidade, e você traz assim como uma bandeira que você está defendendo, que é a comunicação integrativa. Então, Cláudia, o que é para você comunicação integrativa? Qual é a intenção, qual é o propósito, qual é o objetivo, o que ela gera, o que ela gera? Eu sei que tem a ver com comunicação interna, pelo que você falou, de maneira mais genérica, mas eu gostaria que você abordasse o que é a comunicação integrativa. Sim. Esse não é um termo que eu inventei, já existem. Algumas pessoas são estudiosas, tem falam alguém que criou, de outra visão. Não conheço. O pai da criança? Não conheço o pai da criança. Ou a mãe da criança, né? Mas na minha visão da integratividade, que a gente fala em medicina integrativa, que também é holística, que é o que você falou das 7 dimensões, mas eu gosto de conhecimentos simplificados. Então, para mim, a comunicação integrativa, ela precisa estar a serviço da convivência. A grande chave, a grande palavra para mim é a convivência. A comunicação é só ferramenta. Então, eu costumo dizer, ao contrário da comunicação persuasiva, que é você falar bem, você ter uma voz empoderada e tudo mais, a comunicação, se ela está gerando atrito, se ela está te afastando das pessoas, você não sabe se comunicar bem. Você pode ter um bom timbre de voz, você pode ter uma apresentação impecável, você pode falar bonito, gostoso, ser convincente, tudo aquilo que a gente ama nos oradores. Mas ela não está te ajudando a viver melhor. E a gente só vive melhor quando a gente convive melhor. Veja que as pessoas atritivas, uma das maiores dores do ser humano sempre está ligada a outro ser humano. Não é a tecnologia, não é aí a sua dicção perfeita. Isso também me incomodava. Eu falava assim, é o jeito que a gente fala.
Porque realmente eu posso usar as mesmas frases, as mesmas palavras e ter significados totalmente opostos. Verdade. Né? Mas eu posso não ser tão delicada, e geralmente com as pessoas que a gente convive no dia a dia nós não somos. Nós somos mais educados com quem vive fora, né, da porta para fora. Ai, por favor, me dê um copo d'água, é tudo por favor, aquela delicadeza. Nós somos seres educados. Mas ali com a mulher não e com o marido, com o namorado. Ai, traz água. Como não sei o quê. Ainda? É certo, é errado. Onde você estava? Mas eu posso falar assim. Fazendo até agora? Ai, traz pra mim água. Não usei, por favor. Mas tão meigo, tão fofo. Não agredi. Já existia uma cumplicidade, uma integração. Então, o que vem antes da palavra e até da dicção e do tom é a intenção. Respeito. É o respeito que eu tenho pela pessoa. É como eu vejo o outro. E por que hoje a gente vive num mundo tão agressivo, tão egoísta? As pessoas não veem o ser pelo humano. Que você está falando, sintetizar assim, comunicação integrativa é aquela que é pautada em gentileza, amabilidade, respeito, consideração, empatia. Com foco e que no ser humano. Com foco no ser humano. Exato. E que tem uma intenção positiva no final das contas. Mas tem que ter. E por que nós não temos, geralmente, tem uma esse comunicação olhar? positiva na relação comunicativa para mim, porque vou vender, vou conquistar, vou ter um benefício próprio. Não necessariamente no sentido egóico, no sentido de relacionamento e contato. Quando eu era criança, na escola, eu sempre fui tagarela, gostava já de falar, normal. E a minha mãe ficava assim, né? A minha mãe odiava ser chamada na escola. A turminha da Cláudia, olha a turminha da Cláudia, sempre falando, né? Porque eu já tinha facilidade de me comunicar, já sentava de ladinho para falar com esse e aquele, e eu gostava das pessoas. E eu não percebia que aquilo atrapalhava os colegas, que às vezes precisavam de uma segunda explicação. Então eu já entendi, eu vou pro papo. Não vi os outros. Então eu digo, desde sempre eu já falava. Isso que dá ser inteligente desde cedo. Mas a gente tem que ver os outros. Quando é que a gente começa a perceber que existe o outro? Tem até uma autora, que inclusive seu filho está lendo, Helena Blavatsky, que diz que a grande heresia do ser humano é a heresia da separatividade. Porque se eu enxergar que a minha mão faz parte, as duas, essa mão está no mesmo corpo que essa, uma não vai ficar beliscando a outra, implicando, para quieto, eu quero aparecer, essa quer aparecer. Como é que é assim? Então a gente briga e duela porque eu não vejo você como uma extensão de mim. A gente se vê à parte. Mas esse é um conceito abstratíssimo. Do fundo do meu coração, e a gente tem que ser honesto, isso é até bonito da oratória, porque a oratória clássica já diz: se você não vai dizer a verdade, são as peneiras de Sócrates também, não diga. Se você não tem nada bondoso para falar para o outro ser humano, cale-se. Mas a gente quer falar, a gente é tagarela, a gente gosta de comunicar e fala. E às vezes não tem o que falar, fala da vida do outro que não está presente. Não fala de ideias. O curioso disso, Cláudia, é que normalmente alguma coisa que me incomoda no outro é em potencial uma característica da qual eu sou possuidor. Exatamente. Por isso que me incomoda uma pessoa que tem lá uma deficiência, uma limitação, porque eu sou a pessoa que tem aquela característica que me incomoda na outra pessoa. As pessoas são espelhos para nós. Essa é a ideia. E assim, hoje mesmo numa reunião que estávamos tendo aqui, falei assim, o importante da comunicação para haver uma interação é que haja, em primeiro lugar, admiração e respeito. Por se eu não respeitar a outra pessoa, não entender que ela tem o espaço dela, e gostaria que, para eu me relacionar, gostaria que as pessoas fossem iguais a mim e que pensassem do mesmo jeito, fluíssem na mesma energia, na mesma frequência. Pessoa que sem graça seria o mundo se todo mundo pensasse igual. Todo mundo azul, todo mundo gosta do verde, então assim, o mundo todo verde, nada contra os palmeirenses, né? Mas o verde é uma cor bonita. Ou foi uma indireta, muito embora eu seja uma comunicação quase violenta. Mas como você gosta do verde? O verde faz lembrar o Palmeiras, tá bom. E parece que você não está validando o gosto do outro. Aliás, ao contrário. Exato. Né? Tem um amigo, não sei se você o conhece, é o Domingos Zainag, advogado, amigo nosso, pessoa extraordinária. Ele escreveu 2 livros sobre gentileza. Um ele fala gentileza e outro assim, como se tornar uma pessoa gostosa. Olha, foi ousado no título. Disso. Mas assim, falando do amabilidade. Que é gostoso estar com alguém amável, educado. Como é agradável estar com pessoas que têm um bom coração, pessoas que te olham nos olhos, que dão atenção, que escutam quando você fala, de respeito. Mas também tem um ponto de vista, tem inteligência, tem astúcia, tem toda uma série de características, criando um processo de, em função da empatia, de haver uma similaridade, uma continuidade de uma boa conversa.
Aí flui a conversa. Aí flui, aí é gostoso, adorei o título dele. E você sabe, passador, que o mais incrível disso tudo, a gente não precisa fazer esforço para ter uma comunicação integrativa. Pelo contrário, a gente faz esforço para ter uma comunicação atritiva. A gente faz um esforço para que a nossa vida saia do ritmo. E por que eu afirmo isso? Não é que a Cláudia acha ou fez uma teoria ou leu um livro. A Cláudia acredita nisso porque ela vê a natureza. Tudo na natureza é assim. Você sabe que os grandes sábios dizem que eles não leem do livro, eles leem direto da natureza. A gente que ainda não é sábio, a gente que busca sabedoria, a gente precisa de livros, precisa de mestres como passador para ensinar. Tem gente que é tão sábio que não precisa nem de livro nem de natureza, simplesmente nasceu sabendo. Ele se inspirou não na natureza. Ele está conectado, porque flui. Então, quando eu digo que tudo na natureza está integrado, tanto no macrocosmo quanto no micro, no macro você olha os planetas. Um não duela com o outro, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu tamanho, o seu ritmo, o seu volume, ninguém arruma encrenca com o outro e todo o universo gira e dá tudo certo, não é? Dentro do nosso corpo, quando um órgão começa a duelar com o outro, por culpa nossa, porque a gente não sabe nem lidar com o corpo físico, que dirá com essas outras camadas ainda, sentimentos, falta muito para a gente entender a nossa psique, e é aí que mora o ego. E é por isso que as pessoas também ficam nessa ilusão de que eu preciso consertar o outro. Mas a gente pode simplificar, de olhar para a natureza. Não existiria uma música, uma sinfonia, que seja, com uma nota musical só. Você já ouviu uma música assim, só dó, 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 dó? Pelo contrário, as músicas que são mais pobres, seja em rima ou seja em melodia, elas têm menos notas musicais. Quanto maior a diversidade, maior a beleza. Perguntaram é assim tudo no universo. Ao Mozart, como é que ele fazia músicas tão bonitas? Ele falou simples, eu só combino sons que só ligo sons que combinam. E tudo combina. Sobras, né, que só que a cabeça dele era linda, maravilhosa. Assim, da mesma maneira na comunicação. Agora imagina ele, não gosto dessa nota, só vou usar as minhas amiguinhas, as que eu gosto. Pobreza, gente, pobreza de pensamento. Então a natureza, a gente está cercado de exemplos o tempo todo, dessa integração da diversidade, isso é tão bonito. Você falou agora há pouco de bater várias vezes na mesma tecla, blá, 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 blá. Vou bater um pouquinho mais na outra tecla ainda, da comunicação integrativa. Quando falamos de uma comunicação não violenta, do Rosenberg, nós falamos assim de paciência, tolerância, de calma, ouvir um pouco mais, prestar atenção, se eu não entender, pergunto, ou seja, criando essa condição de respeito, evitar a agressividade, evitar o ego, ou seja, criar uma condição favorável para ver a comunicação. Quando falamos no trabalho sobre corpo e voz, na parte de teatro, vamos trabalhar a expressão corporal, a vida, a força, o gesto, a voz, a expressão da emoção. Quando falamos da comunicação assertiva, falamos sobre vários tipos de comunicação. Comunicação passivo-agressiva e assertiva, que tem a ver com aceitação, equilíbrio emocional. Quando falamos do curso de oratória, por exemplo, nós juntamos muitos desses elementos e falamos assim da estruturação do pensamento, roteirização. Quando se fala em comunicação de media training, se pensa assim, os veículos de comunicação, a linguagem adequada, atenção às perguntas capciosas que muitas vezes o jornalista faz para não cair numa armadilha, ter um controle emocional, para não entrar nessas armadilhas, ter a consciência do que cabe a mim ou não falar naquela entrevista, naquele espaço, naquela mídia. E a comunicação integrativa? Quais seriam assim os elementos básicos desse programa de uma comunicação, no seu entendimento, da comunicação integrativa? Bom, o primeiro ponto essencial é o autoconhecimento, mas é essa gestão da emoção. Então você imagina que nós temos que integrar primeiro o que os gregos falavam, né? Soma psique, e soma que é o corpo, aí depois a psique que é o campo mental, e depois a nossa parte mais elevada, que é onde estão a ética, a justiça, a vontade. O ser humano não nasce pronto. Nós somos um ser em formação. E o nosso grande papel, deveria ser o nosso grande propósito de todo mundo, é fazer essa integração interna. Imagina que maravilhoso se você fala para o seu corpo, você não está com fome, é só a sua emoção. Não precisaria de Ozempic, essas coisas todas.
Se você fala para sua mente, agora eu vou dormir, esse problema eu resolvo amanhã, você deitaria e dormiria. Então nós somos como se fosse um carro mesmo, que até Sócrates fala disso, que nós somos um veículo que precisa de alguém que leve ali o carro. Ele falava do coach, né, o cocheiro. Mas nós temos assim, então se você não, imagina hoje um carro em movimento desgovernado. Você quer ir para frente, só que você dá ré. Você quer virar para a esquerda e vira para a direita. Não se entende, somos nós hoje. Nós não dominamos as nossas emoções e os nossos pensamentos. E não temos a força de vontade, que já é a nossa tríade, firme para nos manter no propósito. Essa questão da integração, a gente conquista, eu acho que através de pequenos pactos. Você precisa entender que você é violento, que você é atritivo e que isso não é só ruim para a sociedade, para a natureza, vai faltar uma pessoinha no jogo todo que faz o universo. E é verdade, cada um tem o seu papel. E se você não quiser se integrar nesse jogo, o universo sim vai fazer falta. Seja na empresa, um pequeno universo. Eu não quero trabalhar com os demais, eu fico no meu mundo, eu estou no home office, eu não preciso das pessoas. Você vai faltar no grande jogo, porque você é importante. Se você está na empresa, você é importante. Então, essa questão de você dominar a si mesmo, dominar a sua preguiça, dominar a vontade incontrolável que você está de explodir com o outro, é tudo sobre autocontrole, mas a gente tem que fazer um pacto. Eu não quero ser uma pessoa atritiva, não é só porque eu vou faltar para a empresa. Isso está me deixando mais sozinho, isolado. Por isso que a gente está com esse índice de solidão. Imagina, a solidão era um problema pessoal, se você não tem amigos, se você não tem ninguém, era um problema individual. Hoje já está na esfera das empresas. Por quê? Porque isso atrapalha. As pessoas não se sentem integradas porque elas estão sozinhas no pequeno universo. Aí vocês têm que perguntar, mas quem colocou essa pessoa isolada? Geralmente nós mesmos. E como é que a gente se isola? A gente aqui entra numa gaiola e ainda fecha a porta, engole a chave. E curioso que a grade, essa trava, se nós seguramos a própria grade. Eu nem vou entrar no campo das pessoas que não conseguem nem ter um relacionamento. Prefiro o pet do que gente. Essa frase não é comum? Essa frase, quando eu ouço, me dói, porque eu percebo que é um ser humano ferido. Um outro ser humano feriu ele está jogando toda a carga emocional nos pets, nada contra. Bichinho é maravilhoso, é ótimo, mas cada coisa em seu lugar, nada é mal. Mas a gente precisa se relacionar. Dizem que se um bebê, isso são pesquisas, se um bebê e um idoso fizeram essa pesquisa, se eles viverem isolados, ainda que eles tenham alimentação, higiene pessoal, o sono, eles morrem. Isso é muito severo. Então esse papel que as pessoas querem se isolar do mundo, porque é difícil, é atritivo, sim. A comunicação integrativa, então o outro pilar é você não fugir de conversas atritivas. Não é essa coisa, vamos deixar tudo fofo, vamos ser gostosos, eu sou gostosa. Aí também existe uma falsidade nesse mundo, a gente vive assim no mundo da internet. E o primeiro pacto de verdade assim, é com aquela você. Fotografia, tira a foto aí. Exato, mas eu não estou no normal, clima. A pessoa está de mau humor. A gente não pode fugir de conversas difíceis. É através delas que a gente cresce. Mas eu não posso encarar uma conversa difícil como um duelo. Ou eu ou você. Agora o chefe vai ter que decidir. Como assim? Claudinha, eu tive a oportunidade de fazer uma vez uma palestra sobre como lidar com pessoas difíceis. Boa. E aí? Qual a sua dica? E começou assim. Começou lá com uma peça de teatro de um grande ator francês e falando assim, que elas tinham lá elas foram para o inferno. O inferno, assim, o inferno foram elas conviverem para o resto da eternidade juntas. Só que eram pessoas com mentalidades diferentes, pontos diferentes, e cada uma delas do seu jeito de ser. Então, foram condenadas para o inferno seria conviver o resto dos tempos entre elas. Uau! Tem até uma peça de Jean-Paul Sartre. Olha, é uma peça muito bonita. Citando Sartre, é um mestre, E aí, né? então, a ideia foi que muitas das vezes, as pessoas difíceis somos nós. Exato. O inferno são os outros, lembra? O inferno somos nós. Aliás, essa é a ideia, o nome da peça. O inferno somos nós. Uma questão assim. E o curioso é que
Quem é difícil, na verdade, claro, existem os problemas, pessoas com psicopatias, com outros problemas de transtornos dos mais diversos, doenças mentais, etc., é uma outra história. Mas, independente dessas pessoas com essas limitações psicológicas, existem assim, questões temperamentais, questões de comportamento, questões de paciência, tolerância, de falhas de caráter, que são pessoas que acabam sendo difíceis, violentas, pessoas que não têm paciência, ou seja, e que são pessoas de difícil convívio. Só que vivemos em sociedade, zoon comunicon, aquela estrutura, aquela frase, né, latina, zoon comunicon, ou seja, o homem é um animal político. Exato. E pela própria natureza convive em sociedade. E não no sentido de questões de necessidade, mas de ser natural, vivemos com outras pessoas. Eu digo, é natural ser integrativo. E se há aquelas pessoas que são os ermitões, que vão lá morar numa montanha, então se isolam do mundo. Ok, são felizes do jeito deles e está tudo bem, acho que cada um deve fazer a sua escolha. Mas vivemos no mundo de trabalho, de ir à luta, de enfrentar os nossos desafios, de estudar, de trabalhar na nossa sociedade, de viver e aprender a ser desse jeito. Claro que podemos fazer mudanças disruptivas em relação a estudos, em relação a escolhas que fazemos, e faz parte da nossa vida também fazer isso, ainda mais no mundo de mudança e mudanças tão rápidas. Sim. Mas de maneira geral eu vejo assim que há pessoas que são fanáticas por certas linhas de pensamento, quer seja na política, quer seja em relação a tendências, quer seja em relação a questões de gênero, porque aceitar o outro como o outro é o mínimo que a gente tem que fazer, mas de maneira natural. Não em função de uma pregação, de uma linha de pensamento, agora nós vamos ter que defender uma causa, agora eu sou defensor dessa linha. Penso assim, que a pessoa entra num processo também que foge da realidade, Sim. deixando de ver com naturalidade uma situação que deveria ser comum, de aceitação Sim. e de convívio com naturalidade. Por que o outro diferente te incomoda? Não é a grande pergunta. Por que eu tenho que defender alguém que eu acho que incomoda, porque eu tenho que ir lá ser o defensor Agora, de uma eu estou causa. incomodado, e se eu sei que o outro é um espelho, eu preciso primeiro buscar em mim. Eu estou incomodada por quê? O que nele me irrita? Eu não suporto tal pessoa. Não, ele é um espelho, tem alguma coisa aí para você. Cláudia, eu quero te entrar agora num outro assunto também, que tem a ver com você e tem a ver com a gente aqui. Mundo das palestras. Assim, sou apaixonado por isso. Adoro fazer palestras e além disso, tenho tido o prazer e, assim como meta de vida também, preparar pessoas para serem palestrantes. E graças a Deus, com um bom sucesso nesse trabalho. Sucesso, você é uma referência. Preparando assim, pessoas que têm potencial, a capacidade, a intenção, têm uma missão para cumprir na vida, quer seja deixar um legado bem deixado, etc. Mas você também é uma pessoa que tem bastante experiência nesse mundo, nesse contexto de palestras. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nesse mundo de palestras, com quem você já atuou, as pessoas que você já teve a oportunidade de servir também. Como é que é a sua experiência no mundo das palestras e de palestrantes? Bom, nas palestras eu também comecei pelos meus clientes, que muitas vezes recebiam, né? A gente, na verdade, veio de uma era, eu acho que de 15, 10 anos para cá, todo empresário começou a precisar ser palestrante. Na verdade, palestrar é você ir lá falar para um grande público. E muitas vezes para apresentar um produto. Eu até acho que veio com o Steve Jobs, quando ele começou a fazer aquele sucesso, né? Você que é o mestre aí, o professor, deve saber melhor que eu. Eu acho assim, tem uma coisa mais antiga ainda, que é assim, são as questões da CIPA, questões daquela semana de segurança, nas quais que tinha que ter as pessoas tinham que fazer aquele treinamento de utilização de equipamentos de proteção individual, de ter assim, uma nova mentalidade, questões de segurança, no contexto das empresas também, as palestras de integração das empresas, recebendo pessoas. Quem que vai fazer a integração? O pessoal fugia, né? Ninguém gostava. As escolas, na apresentação de trabalhos escolares, tem gente na apresentação de teses. Sim, é um sofrimento para tantos estudantes. Aquela banca examinadora que vai me avaliar para eu ser aprovado ou não no meu curso. Então, tem gente que tem trauma. É uma questão assim que tem gente que ficou traumatizada. Tem gente que preferia morrer do que fazer. É muita exposição. Teu chefe está olhando, o dono da empresa está olhando, o colega que você acha que não gosta de você, ou que você não gosta, aquelas coisas todas. Enfim, você está no palco. Sim. Então, já que você está no palco, vamos treinar. Então, eu comecei a ajudar essas pessoas, de empresas mesmo, para fazer pequenas apresentações para grupos, para defender ideias. Para que conseguisse chegar numa reunião, tem que apresentar o projeto. Não pode ser de qualquer jeito. E isso a gente sabe que tem um método. Sempre você pode organizar melhor as ideias,
ter um começo mais sedutor para prender atenção, não ser chato logo no começo que ninguém vai te dar bola. O projeto era maravilhoso, você não soube falar, você perdeu a chance. Na verdade, ocupar o palco, nesse sentido corporativo, é se vender, mas muitas vezes é vender essas ideias. Então comecei nessa linha e também com os meus assessorados, aí conheci a Leila Navarro. A Leila, a primeira vez que eu vi uma palestra da Leila, eu fiquei encantada. Porque aquela mulher é um furacão, é uma energia. E a Leila viveu um grande momento dos palestrantes, né? Que a gente tinha aquela era de ouro, que a gente contratava porque não tinha YouTube. E essas ideias de motivação estavam fervilhando no mundo corporativo. Então eles ganhavam uma fortuna para a gente poder levar para dentro de uma empresa um palestrante do nível da Leila. Era assim uma negociação, era um grande momento da empresa. A empresa parava para ver uma Leila Navarro, o Chinia Chique, foi uma era bem promissora. Então quando a Leila apareceu, me ligou, porque a gente estava fazendo, trabalhava com uma outra cliente, que eu comecei a trabalhar mais no pessoal do digital e tudo mais, Elaine Ourives, que muita gente pode não conhecer, mas quem é do digital sabe que ela tem os lançamentos, enfim. E aí a Leila falou, me interessa o seu trabalho, e aí comecei a fazer, e logo veio a pandemia. E aí a minha especialidade também era no digital, que eu ajudava as pessoas dessa área a fazer lançamentos digitais. Então eu tinha uma facilidade em criar produtos para que fossem vendidos na Hotmart e tudo mais, aquela estrutura de lançamento. E aí juntou assim, a Leila é uma pessoa cativante, fascinante, e aí a gente criou juntas o Speaker Talent, que era justamente uma mentoria de palestrante, para que as pessoas aprendessem e fizessem aí todo o seu jogo. Mas foi muito legal, muito divertido, e isso me aproximou, me abriu portas. Leila me apresentou pessoas incríveis, mas eu a considero assim a minha grande referência, tanto pelo impacto que ela causou em mim, da primeira palestra que eu vi, tanto depois que eu entrei mais fortemente nesse universo. E aí começava com a Leila, as pessoas começavam a me procurar, quero ser treinada, quero fazer e tudo mais. E foi aí que eu também desenvolvi o Golden Speakers, que é um hub. Como a minha cabeça está muito no coletivo, passador, eu acho assim, a gente está como humanidade diante de grandes dilemas, e sem o coletivo, sem a força do coletivo, nós não vamos sair dessa enrascada. A gente não resolve uma crise climática, a gente não resolve uma crise do nosso país, que é cultural, econômica, social, enfim, o coletivo está em tudo. E eu pensei, vamos criar uma comunidade forte, onde não um prevaleça, onde só um tem a voz e todo mundo segue o líder e são os mentorados. Não, eu acredito muito nessa diversidade, nessa riqueza de poder. Cada um, veja só, nós somos da área de comunicação, mas você é especializado em algumas coisas, eu já busquei outras referências, então a gente sempre soma. Eu não vejo concorrência. Então aí veio o Golden Speakers para reunir pessoas de diversos talentos, de diversas áreas, muitas vozes, porque eu acredito sinceramente que o mundo precisa de novas ideias, e elas passam pelos speakers. Os speakers precisam trazer, pesquisar essa inovação, seja na área tecnológica, seja na área humana. Tem muita gente que fala há vários hoje... tipos de palestras, motivacionais, palestras transformacionais, palestras inspiradoras, palestras técnicas, palestras especializadas. E o curioso, assim, eu gosto de dizer isso. Bom, primeiro, assim, sobre a Leila. Uma vez estava num evento, uma palestra, eu a conheço também, tenho amizade com ela há muito tempo. E não deu outra, né? Ela, assim, espalhafatosa, brincalhona. Em algum momento ela entra assim no palco, ela vai lá, se joga no corpo de alguém. Adivinha que... Era você? Que bacana. Uma das pessoas sentou-se no meu colo. Nossa, aquela história, né? Assim, todo mundo... Claro, assim, fiquei... Ela é muito divertida, ela é ótima. E assim, já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ela, me chamou também para falar um pouco sobre o meu trabalho nos eventos que ela desenvolvia. E faz tempo que não a vejo. Tenho acompanhado toda a trajetória dela, uma pessoa muito dinâmica, inovadora. Agora você não deve estar vendo que ela está no futuro. A Leila está já com o pé no futuro. Ela andou viajando para o mundo, muito China, legal. Dubai, em outros países também, trazendo novidades. Tal. Uma pessoa admirável, realmente. E agora sim, o mundo de palestras. Gosto dessa sua ideia de a gente trocar figurinhas, trocar experiências e todo mundo crescer. Porque na medida que você junta forças bem intencionadas, e assim, no mundo que é meio assim,
difícil de entrar, porque existem os grandes, né? Sim. Os grandes nomes que são aqueles que detêm os grandes palestrantes nos seus hubs, né? Não nem vou citar aqui, mas são os amigos também da gente. E aquelas pessoas que ainda buscam o seu espaço. Como eu tenho preparado pessoas para serem palestrantes, é difícil elas serem indicadas por pessoas. Então, assim, tem qualidade, tem preparo, mas para elas decolarem como palestrantes, tem que ser conhecidas. Aí começa a escrever o seu primeiro livro, começa a ter as suas primeiras experiências, cobrando lá um pouquinho mais. Nossa, cobra 10 mil reais uma palestra e essa consegue. É a realidade, daqui a pouco vão subindo para 12, 15, aí vão crescendo na vida. Mas assim, tem as palestras para eventos, congressos, seminários, eventos mais diversos, palestras profissionais para motivação, para inspiração, vendas, todos os tipos de palestras, né? E esse é um mundo assim que... Tem muito palco. Não, muito tem palco. muita coisa para acontecer. Tem aqueles que são consagrados, os tradicionais, dos talk shows da vida, Exato. né? E cada um no seu espaço. Ninguém precisa competir com ninguém. Eu gosto dessa linha de pensamento, né, do que é de fato um bom palestrante. O que é um bom palestrante para você? Para mim, é aquela pessoa que, quando ele sai do palco, as pessoas não ficam pensando no palestrante, no show que ele deu, no que ele fez, nas piruletas que deu, mas ficam pensando nelas. Porque aquele estímulo que deu gerou uma reflexão, gerou uma possibilidade de mudança, de uma expansão de consciência, algo de fato que seja útil. É claro, se a pessoa faz uma palestra de entretenimento, um show de mágica, etc., então sim, ok, lá é um canto, é uma música, é um show de entretenimento. Mas se é uma palestra que se propõe a gerar motivação, ela tem que deixar como resíduo a motivação das pessoas para alguma mudança, para uma vida melhor, para uma mudança de postura, de comportamento, de atitudes. Então esse eu entendo que é um bom palestrante, que é aquele que é congruente. Uma coisa que nós falamos agora há pouco, você falou da comunicação integrativa, que tem a ver com a congruência. Congruência, eu penso que é um dos nossos principais desafios como seres humanos, é sermos congruentes, ou seja, fazermos aquilo que nós pregamos. Porque uma pessoa fala uma coisa, mas na ação ela é diferente daquilo que ela fala, existe uma incongruência aí. Por isso que até tipo os pactos de exemplo internos, que a pessoa dá se ela fala uma coisa e faz outra? Como é que ela vai, de fato, mostrar credibilidade se ela não tem essa congruência, ou seja, é alinhada com seus valores, com seus princípios, aquela pessoa que tem uma postura, tem uma ideia de um legado, tem a grandiosidade, já que uma pessoa se propõe a ser palestrante, de tornar um mundo um pouco melhor com a sua presença, isso me com fascina. o seu trabalho, com as suas palestras. Isso, né? me fascina e me interessa. Pessoas que têm esse objetivo, deixar o mundo um pouco melhor. Porque todos nós estamos vendo que o mundo está muito mal. E todos nós podemos contribuir. Mas eu não sei se você já reparou, e eu tenho observado bastante, principalmente o que eu ando falando. Porque não é raro as pessoas amarem um tema e falarem não do que elas estão transbordando, mas do que lhes falta. Por exemplo, pessoas que falam de gentileza, mas aí estão diante de um garçom, são duras. São grossas, são duras, não tem. Pessoas que falam de prosperidade e não tem uma vida próspera. Aí você já reparou isso? Sabe o que me fez pensar agora? Quantas pessoas, até ouvi isso de vários psicólogos, eu fiz psicologia para cuidar dos meus problemas, né? Então eu falo sobre isso para eu aprender aquilo que eu falo. Quem sabe um dia eu me escuto e passo a mudar o meu comportamento. Então acho que não está valendo isso, né? Porque também a gente tem que ser assim, se você percebeu aqui, a gente está conversando, batendo um papo, espero que para você esteja sendo útil, para você refletir, puxa vida, aí eu já pensei em ser palestrante, mas o que está faltando? Falta entrar em contato com a gente aqui, comigo, com a Cláudia, porque nós podemos te ajudar, te apoiar nessa transição, talvez nessa mudança, talvez, por que não, numa nova condição de vida. Quantas pessoas já treinamos e preparamos porque queriam mudar de carreira, de vida, estavam insatisfeitas na sua atividade profissional e tinham um repertório, conhecimento, uma especialidade e se tornaram palestrantes. E ganhando por palestra aí na faixa de 15, 20 mil reais por palestra. Não é questão de trabalhar uma hora para fazer uma palestra. Porque para a pessoa chegar a fazer uma palestra de uma hora, ela leva várias horas e muito estudo, muitos livros lidos, para ela ter todo um conhecimento, depois montar, ensaiar, treinar, preparar as ilustrações, as histórias, assistir filmes, ou seja, preparar uma palestra é um trabalho bem feito. Aquela que de fato vai deixar um estímulo para as pessoas mudarem suas atitudes e seus comportamentos. Quem sabe mudar, por que não, a própria vida. É fácil ver uma pessoa, nossa, que pessoa nasceu com esse dom, não teve trabalho nenhum. Trabalho nada, vai ver o trabalho que dá, fazer o que faz.
Mas depois que faz, é uma sensação muito gostosa nessa de você se sentir útil fazendo aquilo que você faz, apoiando, ajudando outras pessoas a terem uma visão ampliada, ou iluminar o caminho de outras pessoas com uma fonte de iluminação, uma lanterna, uma luz, uma lamparina, não importa. Um bom palestrante ilumina o caminho de outras pessoas. Ele sinaliza com uma bússola um novo caminho, uma nova perspectiva, para que a pessoa viva uma vida mais focada no seu projeto de vida, no seu objetivo, na congruência em relação à vida que pode ter daqui para frente. Às vezes assim, a gente assiste a um filme, não sei se aconteceu com você também, Claudinha, de você assistir um filme, nossa, esse filme mudou muito, mas foi tão chocante tal que a minha vida muda a partir daquela experiência. Quando você vê uma pessoa lá sofrendo e morre no hospital, como aconteceu com um amigo meu, quer saber, minha vida vai ser diferente, porque se eu não der qualidade de vida, como é que eu vou ver a minha vida? Eu vou acabar também com esse meu amigo que está morrendo aqui agora, porque não se cuidou, não fez a lição de casa, não deveria ter se cuidado, acabou morrendo na época do Covid. Então, às vezes mudanças que acontecem lá fora, ou a gente mesmo passa por uma situação complicada, muda a vida da gente. Sim. Um bom palestrante, ele tem esse poder de transformar ou dar insights para que a pessoa mude a sua vida. E é tão gostoso. E, além disso, uma atividade rentável. Então, se você tiver esse sonho, esse desejo, entre em contato com a gente. Eu, passador aqui da Passadora de Comunicação, Claudinha vai deixar também o contato dela. E quem sabe a gente faz um trabalho juntos, assim, junta a força dela e a minha força para poder te servir da melhor maneira possível. E não tem como não ser um bom palestrante passando aqui pelas nossas mãos, pela nossa experiência. Não tem como. Não tem como. Precisa ter já um conhecimento, e essa boa vontade da entrega. Isso é muito importante. O prazer de servir. Exato. Eu gosto daquela frase bíblica, muito embora não seja tão religioso, mas sou espiritualizado e tenho muito conhecimento também. Tem uma frase bíblica que diz assim: se há alguém superior dentre vós, que seja para servir. Servir o outro por meio da sua vida como um todo, e por que não por meio das palestras que você pode realizar. Que é o conceito dos reis. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade, maior o serviço. Que é o mito de Claudinha, um contato para as pessoas e uma palavra final aqui do nosso prazeroso bate-papo, nosso prazeroso para mim. Foi uma alegria estar aqui, eu adorei conversar com você sempre gentil. Passador sempre é essa pessoa generosa, que sempre tem boas palavras para nos receber, nos acolher e nos incentivar. Eu agradeço por você sempre ter sido tão generoso comigo, nunca ter me visto como uma concorrente, que não sou. Muito pelo contrário, sou sua fã, sua admiradora, sua aluna, mentorada e aprecio muito. Você me influenciou muito também a chegar nessa integração. Poxa vida, se nós somos dois profissionais e podemos nos integrar, ainda que a gente trabalhe em áreas similares, então tudo é possível dessa integração. Quem se beneficia? Nós e as outras pessoas que... Então, que você busque esse palco da vida, é muito importante ocupar o seu palco. Eu até digo sempre que assim, saia da plateia e ocupe o seu palco. Se eu ocupo o meu, é o meu palco, não é o do passador. E isso muitas vezes passa pela nossa fala. E o estudo da oratória, da comunicação, te dá tanta clareza, porque a gente mergulha tanto dentro da gente. Nos faz rever os nossos valores, o que realmente a gente prega, porque a gente tem responsabilidade sobre a palavra que a gente emite, sobre os nossos acordos, principalmente esses internos, os nossos descontrole. Então, toda a nossa personalidade sai de nós, impacta o outro através da nossa voz. Então, assim, aprenda a dominar essa ferramenta. Você tem aqui um excelente profissional, um professor, um ser humano de caráter, de calibre, e que está assim preparadíssimo para te ajudar nessa jornada. Já que vai usar a voz, que seja para um bom propósito. Deixe seu contato, Claudinha, caso alguém queira entrar e conhecer um pouco mais do que você faz, saber um pouco mais de você, fica à vontade. Vai ser um prazer conhecer, receber, dialogar. Vocês podem me chamar através do meu Instagram, que é aclaudia.santana, mas também eu tenho um site, claudiasantana.com.br. Ali também tem um campo de mensagem. Eu adoro pessoas, também gosto de pet, para que ninguém fale isso, mas eu gosto de diálogos, sempre acrescento. Ainda que você discorde de mim, vai ser bem-vindo essa troca de ideias. Então, vai ser um prazer receber todo mundo lá. Da mesma maneira, estamos aqui à disposição na Passadora de Comunicação, estamos em todas as redes sociais, Reinaldo Passadori. Tem o nosso canal no YouTube, que é Falar é Fácil, à sua disposição, com muitos vídeos, com muitas informações úteis para você, caso você tenha um tempo e queira também sorver tanto conhecimento, tanta sabedoria de tantas pessoas, a exemplo da Cláudia,
que passa agora, no dia de hoje, aqui no nosso programa. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. E quero finalizar com uma frase que você disse, que eu concordo e assim reconheço como verdadeira. Comunicação é poder. Não sei se você pensa também da mesma maneira. Comunicação é poder. E o que cada um faz com esse poder depende do caráter, da essência da pessoa. Porque a pessoa que é empoderada pela comunicação pode construir, mas também pode destruir. Tudo depende da direção da sua intenção, daquilo que tem no seu íntimo, no seu caráter. Assim nós concluímos o nosso programa no dia de hoje. E para você fica um abraço, até o nosso próximo programa. Até lá!